Oi, tudo bem? Eu vou ensinar aqui a fazer um pratinho para sashimi, comida japonesa. A gente começa aqui amassando, né? Fazendo o amassamento da massa. Estou usando aqui uma argila flocos. Depois que a argila está amassada, eu vou deixar essa massa já num formato assim mais alongado, para eu poder amassar mais fácil e abrir. Então eu começo aqui, ó, com o rolo, dou uma leve amassada, viro, amasso aqui também, né? E aí, quando ele está num formato mais retangular, eu coloco as ripas para delimitar a altura dessa massa. E aí eu passo o rolo, eu começo aqui do meio para trás, né? Do meio para frente. Vou dar uma virada aqui, ó, para alongar também no outro sentido. Viro a massa, coloco as ripas aqui de novo, e aí do meio para trás, do meio para frente, até eu sentir que o rolo tá encostando aqui nas madeiras, tá vendo? Depois eu vou fazer a memória nessa massa que eu já abri, que é passar aqui um pouquinho de água com o borrifador, bem pouquinho mesmo, só para dar uma escorregada. E aí eu venho com essa esteca aqui, que é um raspador, alisando. Esse material aqui pode ser substituído por uma espátula dessas de pintor, de borracha ou de plástico, que é usada para passar massa corrida na parede. Então, depois que eu fiz essa memória, ó, faço já dos dois lados. Faço desse lado, viro a massa, um pouquinho de água e crio a memória desse lado aqui. Vou observando para ver se não tem nenhuma bolha de ar. Se tiver alguma bolinha, só estourar. E aí passa a esteca de novo, o raspador. Terminando, a gente pode usar um molde. Pode ser de qualquer coisa, pode ser até de papelão. Eu vou pegar esse guia aqui, que é mais rápido para o vídeo. Então eu venho e corto no tamanho certinho do molde, ó. Tiro o excesso. E aí aqui, então aqui eu tenho a massa já cortada. Eu vou pegar uma esponjinha para eu já dar um pré-acabamento aqui nessas quinas. Então, ó, com a esponjinha eu venho alisando, tirando essas rebarbas do corte da agulha.
Vai ficar mais fácil para eu depois trabalhar na hora que eu usar essa placa em cima de algum molde ou até para virar ele manualmente, né? Virando as bordas. Então, quem não quiser usar um molde, é só pegar aqui, né? E ir virando para cima devagarzinho e modelar do jeito que quer. Aqui eu vou usar o molde para ser mais rápido. Então eu vou bater aqui uma maisena para essa argila não grudar no meu molde. Vou levantar aqui a minha argila, ó, e vou pôr o molde aqui. E aí eu coloco a massa em cima desse molde guia. Aí eu posso tanto ir abaixando aqui, né, com a mão mesmo, empurrando para baixo, quanto deixar ele dar uma caída assim, ó. Para ele dar uma pré-coladinha aqui, né? Aí ele já dá uma aderida aqui no MDF. E aí eu posso usar a buchinha para ir forçando essas paredes devagarzinho, ó, sem fazer muita força, senão quebra. Vem aqui do outro lado. Vem aqui nas pontas, ó. Venho aqui também. Então aqui, ó, a gente já tem o molde guia já no formatinho aqui, ó, do pratinho aqui do sashimi. Vou tirar um pouquinho aqui, ficou maior. E aí, ó, o que que eu faço? Eu venho aqui com a ponta dos dedos, ó, e vou dando uma leve amassadinha, bem de leve mesmo, nas bordas, para criar aí um efeito mais manual, né? Para não ficar muito reto também. Aqui eu bato aqui uma maisena para pôr a assinatura. E pronto, tá feito aqui, ó, o molde desse prato. Então aí eu sugiro que vocês deixem essa peça descansar em cima do molde pelo menos aí uns 15 minutos para ela dar uma firmada. Mas essa argila aqui tá bem firme, então para vocês poderem ver. Aí vai deixar essa peça entrar no ponto de couro. Entrou no ponto de couro, você pode dar um acabamento aqui nas bordas, né? Também, até passando um pouco desse ponto de couro, também dá para fazer esse acabamento usando uma esponja. Então você pega a esponjinha, né? E vai alisando aqui assim, ó, com ela levemente úmida, não muito úmida, né? E aí aqui você vai deixando, essa parte fica mais arredondada, fica sem aqueles cortes. Aí lembrando que é importante dar esse acabamento, porque dependendo do jeito que cortou, se não der o acabamento, na hora que queimar essa peça, além dela ficar feia, né, ficar grosseira, ela fica cortante, né? Ela pode machucar a mão na hora que vai lavar. Então aqui, ó, fica uma peça bem feitinha, mostrando aqui
algumas ondulações, né, ó, que dá essa carinha mais charmosa aí de feito à mão. E aí vai um pouco da criatividade, né? Quem quiser fazer algum trabalho para ondular, retirar mais argila de um lado, deixar menos do outro, também fica muito bonito. Eu vou usar o resto da argila para fazer o, o pratinho do shoyu. Como é pouca argila, eu estou amassando na mão mesmo. Então aqui eu venho, coloco a minha ripa, amasso um pouquinho, amasso do outro lado. Eu vou cortar quadrado esse. Amasso até ela tocar nas duas madeirinhas. Faço a memória também. Apesar de ser uma peça pequena, é bacana fazer essa memória que ela deixa a peça mais uniforme. E se tiver alguma bolinha, ela vai aparecer aí. Viro do outro lado. Olha uma bolha ali. Vou ter um pouquinho de maisena aqui para cortar. Agora eu vou pôr aqui o meu molde pro porta-shoyu aí, né? Corto. Tiro aqui o excesso. Pôr mais maisena para não grudar. Pegar a esponjinha aqui, ó, para dar um acabamentinho aqui nas beiradas. Ó. E aí é só colocar ele aqui em cima. Uma batidinha. E com a esponjinha eu venho acertando aqui, baixando, né, as abas dali para ficar bem côncavo, né, a peça. Eu gosto assim, ó, de dar uma puxadinha às vezes aqui, ó, nesses biquinhos para fazer um desenho bonito. Aí eu não aperto muito nesses cantos aqui, porque senão às vezes corta a argila. É bem suave esse movimento, é mais repetição do que força. Repete várias vezes no mesmo lugar. E aí aqui tá o pratinho do shoyu. Depois eu vou dar um acabamentinho aqui com a própria esponja. E aqui eu tô empurrando um pouco para dentro, para ela fazer essas curvas, para não ficar muito reto. Então, ficou duas pecinhas bem bacana.